Salve, salve, mineradores! Tudo bem com vocês? Esse é mais um podcast da Mining the Future, o podcast que a gente tem feito aqui, eu e o Roberto, pela Arthur Mining. Hoje a gente vai falar de um tema que é muito interessante. Assim, a gente sempre fala bastante sobre a mineração, a gente fala sobre a parte das máquinas, do hash rate, como essa é a evolução, e a gente sempre fala que tem a ver com energia. Mas essa parte do como tem a ver com energia, às vezes fica meio solta, e isso é um vetor de confusão entre muitas pessoas. Então, muitas vezes, quando você vê algum leigo conversar sobre a questão do Bitcoin, ele vai falar para você que o Bitcoin gasta muita energia e que isso é negativo para a sociedade como um todo. Então, o objetivo do podcast de hoje é falar justamente como, na verdade, é o oposto disso, como o Bitcoin usa um tipo de energia que a gente chama de energia ociosa, que é uma energia que não está sendo usada por outros seres humanos, ela está sendo desperdiçada, ela está basicamente sendo jogada fora. Então, como tem muita confusão sobre esse assunto, nada melhor do que chamar dois caras que trabalham há bastante tempo com isso para explicar para a gente direitinho cada ponto dessa questão e explicar por que essa questão é tão mal compreendida, explicar o que é essa tal de energia ociosa. Então, começar com você, Rudá. Se apresenta para a gente, conta quem você é, o que você fazia antes de trabalhar com a mineração de Bitcoin e como você veio parar no ecossistema, sabe? Você ainda não participou do podcast, então, sei lá... Minha estreia no podcast. Se apresenta em uns 5 minutos. Beleza. Então, eu sou o Rudá Pellini, eu sou um dos fundadores da Arthur Mining, eu sou atualmente o presidente da companhia e sou autor do livro best-seller O Futuro do Dinheiro. A gente entende o dinheiro por si só, que na verdade já está mudando, já mudou, né? Agora, na data de hoje, que a gente está gravando o podcast aqui, eu acabei de ler mais cedo o Banco Central do Brasil divulgando como vai ser brasileira, né? O real digital. Então, de fato, uma coisa está completamente ligada à outra. Acho que o dinheiro já mudou, a forma como a gente entende dinheiro já mudou. E acho que como a gente entende commodities digitais, que no caso do Bitcoin, eu entendo que o Bitcoin é uma commodity digital, coisas estão mudando. Assim, eu conheci Bitcoin no final de 2015, acabei dando um all-in na minha vida em relação a tudo isso no final de 2016, em termos de estudo e foco e decisão do que eu queria fazer. Mas em 2017, que eu decidi que a gente começou a primeira operação de mineração nossa nos Estados Unidos, através da Wise and Trust, né, que é a antiga companhia que a gente tinha, que, enfim, foi repaginada e acabou culminando na construção da Arthur. A Arthur nasceu dentro desse... Talvez é um papo para um próximo podcast. Eu acho que a gente pode gravar um para como chegamos até aqui, né, de onde viemos, para onde vamos. Mas, enfim, e de 2017 para cá, a gente começou a operação nos Estados Unidos, o foco era fazer lá. A gente entendeu que os Estados Unidos tinham, além de energia acessível, além de segurança jurídica, tinha um lugar para crescer, e na época, em 2017, estava todo mundo saindo dos Estados Unidos em cripto, então a gente entendeu que se a gente fizesse um negócio legal nos Estados Unidos, a gente conseguiria crescer mais do que os outros, ou pelo menos se manter num lugar altamente competitivo e complicado, e depois seria mais fácil de crescer em outros lugares. Essa foi a tese. E aí, de 2017 para cá, a gente vem aumentando a companhia. Começamos minerando com GPU, minerando altcoins, porque na época de 2017 era o mais acessível para começar. Na época, o S9, o Lino deve lembrar, valia, sei lá, $1.600, $1.700, era surreal, estava no all-time high de preço do Bitcoin. O preço das S9 foi de 400, 500 para 1.600 em questão de 2, 3 meses. E aí a gente começou com o GPU, em 2018 para 2019 a gente migrou do GPU para ASIC, né, que é o computador específico para minerar, o chip específico, né, que minera bitcoins. E a gente foi crescendo depois do GPU e hoje eu focando mais em Bitcoin do que outras criptos, hoje quase que exclusivamente Bitcoin, porque a gente entendeu que é o mais, além de ser o mais rentável, é o mais seguro, é o mais escalável, é o que a gente já domina 100%. Então a gente vem olhando para isso. E a gente acabou entendendo que no final do dia, a gente, mais do que uma mineradora de bitcoins, a gente tinha um grande fit com a indústria de energia. A gente conseguiria consumir energia desperdiçada, energia ociosa. A gente conseguiria servir como quase uma money battery, uma bateria de dólar. Quem estiver ouvindo o podcast não vai conseguir ver essa imagem, mas a imagem que está de fundo do Roberto e do Leta, para quem for ver, assistir o podcast, é nada mais do que um pod nosso, um container,
que é um data center móvel, que consome a mesma quantidade de energia do que um shopping center, né? Consome 2,2 mega essa unidade. Então, é uma unidade de alta capacidade de consumo de energia. Consome mais do que, às vezes, uma cidade de 2, 3 mil habitantes. Um único container de 40 pés, né? Um único pod. E a gente consegue colocar esse negócio em qualquer lugar do mundo. Nessa foto, a gente está no interior do estado de Ohio, nos Estados Unidos. Não é um lugar afastado dos grandes centros, mas tem neve, não é um lugar trivial também, não é o primeiro lugar de acesso, por dizer assim. E a gente tem uma operação na Pensilvânia, tem uma operação no meio do nada, no Wyoming. Então, de fato, é um lugar que é uma atividade que você consegue estar onde a energia está sendo gerada, né? E se a gente for pensar, e aí para acabar aqui essa introdução, se a gente for pensar hoje sobre a lógica de como a energia é gerada, né, e até ela chegar na ponta do consumidor, a energia ela não é gerada nos grandes centros, né? Você não tem grandes gerações de energia no centro de São Paulo. Você precisa de muita terra, muito espaço para ter geração de energia. Então você tem a energia gerada no interior, num lugar afastado, você tem as linhas de transmissão que chegam em grandes centros de distribuição de energia, e aí, por fim, esse centro de distribuição distribui para as residências, né? Distribui para os bairros, etc., até chegar na residência, até chegar no consumidor final. Então, a energia, ao longo desse processo, ela é perdida, ela é desperdiçada porque, pela natureza, ela se dissipa no ambiente, mas mais do que isso, muitas vezes você depende dessa conexão. E muitas vezes você tem a geração em algum lugar, ou o potencial de geração em algum lugar, e você não consegue ter linha de transmissão e distribuição suficiente para conseguir descarregar toda essa energia. Então, você tem energia que sobra. E a bateria não funciona, você não tem bateria suficiente hoje. Pensa que o iPhone, que é o que mais tem investimento, talvez um dos aparelhos que mais tem investimento para desenvolver e melhorar a bateria, dura 24 horas a bateria, armazena pouco. Imagina armazenar o suficiente para um shopping center, ou muito mais do que isso, do ponto de vista de geração, todos os dias. Não tem bateria para isso. O business de bateria vai demorar mais 40, 50 anos para ser eficiente, né? Talvez menos, enfim. Mas hoje não, o fato é que hoje não é. E aí, o que acontece com essa energia que é gerada, com esse potencial de energia de ser gerado? Ele é desperdiçado, ele simplesmente volta para o meio ambiente. Então, você faz um grande investimento em geração, e aí você não consegue dar consumo, você simplesmente perde essa energia. E aí a gente hoje está atuando como uma forma de monetizar, ou consumir de uma forma mais eficiente esse excedente de energia das geradoras. Essa é a nossa hoje. Então, hoje eu diria que a gente está muito mais para um business de energia do que um business de cripto, né? Isso falando da Arthur Mining, né? Felipe Zulino, já com alguns cabelos brancos aqui. Comecei no mercado financeiro, estagiário, analista, etc., do Banco Itaú. Depois fui expatriado, fiquei no México. Depois fui para o Paraguai, conheci melhor o Paraguai. Depois fui para a Allianz, fui diretor de produtos lá em marketing. E depois fui querendo buscar aí sempre um cara meio assim, tentando buscar soluções para problemas e me juntar a lugares onde fosse um pouco insatisfeito com as coisas como elas são. Acabei indo para a fintech, fui sócio durante 4 anos de uma fintech, uma plataforma de crédito, chama-se Creditas. No meio do caminho eu conheci o Bitcoin, em 2016 mais ou menos, 2017 entrei super no rabbit hole, indo atrás de como trabalhar nisso. Aí acabei decidindo sair e também dar all-in na vida trabalhando com Bitcoin. Por não ser desenvolvedor e não ter também não conseguir olhar muito que tipo de aplicação que as minhas habilidades podiam dar para o Bitcoin naquele momento, e também não querendo me envolver com nenhum tipo de altcoin, entendendo já, acho que por sorte, a proposta do BTC aí desde o início, e conhecendo o Paraguai um pouco, pelo tamanho de pelo volume de energia ociosa que tem lá, a gente decidiu, eu e mais meu sócio o Paul Klein, e mais um outro sócio nosso, a gente decidiu abrir a nossa primeira operação no Paraguai. E a gente está lá há 6 anos, a gente começou no final de 2017, em cima do Bull Run, pagamos muita máquina cara, depois conseguimos comprar bastante máquina barata. Foi uma experiência, tem sido uma experiência bastante interessante. O Paraguai tem um volume de energia absurdo que vem da Itaipu,
tem 50% da Itaipu, consome 10%, o resto ele tem, de certa forma, a obrigação de venda para o Brasil. Hoje, inclusive até um dia histórico, que se acaba o pagamento da dívida do Paraguai com relação a Itaipu, e aí vou começar a ter as negociações em cima do anexo C, que é justamente o preço que vai ser a aquisição da energia contratada pelo Paraguai, onde você vai ter aí, em tese, uma diminuição ainda maior no preço da energia, né? Se, por um lado, existe um excedente enorme e uma vontade de vender, de certa forma, do governo, da maioria dos políticos, pro Brasil a preço alto, né? Sem muito desenvolver as coisas lá dentro, você acaba tendo um ambiente que ainda não é regulado, então a mineração de Bitcoin e qualquer transação com criptoativos no Paraguai não é regulada. Isso cria muitas zonas cinzentas e uma dificuldade que o país acaba impondo, né? Mas a gente é super comprado no Paraguai, está lá há 6 anos, a gente tem 3 operações também, já tem aí quase 2 dezenas de megawatts instalados, temos 3 tipos de produto, na verdade, um produto self-mining, que representa um pouco mais da metade do nosso parque, que é aí dos sócios da companhia, outro que é hosting, e um terceiro que é um produto financeiro com alguns family offices que a gente tem em parceria, que é um produto dolarizado. Então, é onde se é subsidiado a energia ou pago energia, cobrado energia e CAPEX, e OPEX, na verdade, e depois do payback do investimento tem o management fee. Então, alinhando super os incentivos e os riscos, né? Então, acho que não me vejo fazendo outra coisa. A mineração de Bitcoin é um negócio espetacular. Vejo a energia, vejo muitos casos onde essa coisa da crítica, acho que no Bitcoin, em todo o ecossistema, em tudo aquilo que toca o Bitcoin, que é o que ele toca, pessoas que não compreendem bem aquilo que ele representa ou a maneira como ele geralmente não dedicaram tempo suficiente para pesquisar e entender do que ele se propõe, como ele funciona, geralmente são muito críticos, né? E a gente vê muito, geralmente na mídia, você tem bastante gente que não entende ou que está simplesmente agindo contra por cheerleader, né? Mas o que eu vejo é que em vários lugares você tem até uma diminuição do custo de energia quando existe uma mineração, uma empresa de mineração instalada, por exemplo. A gente tenta convencer o governo paraguaio sobre isso, inclusive. Se o Paraguai hoje ele é obrigado a comprar a energia, a relação com o Itaipu é uma relação onde ele tem que definir um certo volume de energia contratada e, em cima disso, ele paga a energia, aquilo que é contratado, aquilo que o país vai consumir naquele ano. Acima daquilo é uma energia subsidiada. Então, o CAPEX e os empréstimos, todo o investimento, a remuneração sobre o capital integralizado, mais todo o serviço da dívida e os empréstimos estão na energia contratada. Em cima disso, é uma energia subsidiada, onde vem o lucro. Por ser uma estatal, acaba sendo muito baixo. A partir do momento que você tem a energia contratada é sempre uma briga entre o Brasil e o Paraguai, porque o Paraguai coloca o mínimo possível para pagar o mínimo do custo alto e acaba consumindo muito mais do que aquilo que ele contratou, né, pagando o variável baixo. E o que a gente tenta mostrar é que essa briga pode acabar caso exista uma regulação e aumente a demanda. Porque ele vai aumentar a contratada, sem os empréstimos, ele agora o custo vai diminuir, e sem a contratada, e com a contratada maior, ele vai gerar demanda por essa contratada e ele vai poder revender depois o excedente para o Brasil com um ganho de preço substancial, além de consumir a energia dentro do Paraguai, gerando emprego e etc, né? A principal crítica que existe lá é que você tem uma baixa geração de emprego por quilowatt-hora consumido.
Entretanto, no Paraguai você tem 7 milhões de pessoas, sendo que 5 são economicamente ativas, né? É um país jovem, onde tem pouca gente, muita gente está no campo, tem pouca pobreza, mas tem pouca miséria, digamos assim, mas a infraestrutura é muito difícil, então acaba sendo sempre uma dualidade, uma dicotomia das visões dos governantes, onde eles, como por não entenderem o Bitcoin, o volume de energia que ele consome, comparado com o potencial de emprego que ele possa vir a gerar, sem contar os ganhos que ele possa vir a ter em termos fiscais e etc., sempre existe um preconceito sobre como usar a energia de maneira melhor. O ponto é que a promessa da fábrica se instalar no Paraguai tem 50 anos, né? Então, ninguém foi, por mais que existam uma série de incentivos, etc., o país é um país que tem um índice de subdesenvolvimento bastante alto e acaba impedindo, por diversas razões, que muitos empresários industriais, principalmente uma empresa listada, etc., se instale lá e consuma somente energia, né? E isso está começando a aumentar, esse problema está começando a ser mais sério ainda, quando você coloca a curva de preço do Brasil diminuindo, dado o volume de investimento em energia renovável que foi feito, né? Então, você tem a curva de preço no Brasil diminuindo substancialmente, e uma competição pela energia, onde o Paraguai talvez não seja mais tão competitivo com os preços que ele tem hoje. E aí é uma eterna briga de lobby, de fato, de venda do pitch do Bitcoin como um todo e a gestão da energia, esse excedente enorme que existe do Paraguai, que é um ativo, né, como se fosse a Arábia Saudita, um Kuwait, não é uma Arábia Saudita, é um Kuwait de volume de energia que não consome e o jeito de monetizar através de mineração. Então, é um trabalho, tem sido um trabalho, eu nunca fui sei lá, um lobista, alguma coisa assim, mas a gente tem que se adaptar para vender e tentar fazer o caminho daquilo que a gente acha certo, né? Que para nós, na Infinita, é algo super importante. Temos uma relação no Paraguai bastante já de carinho, e a gente quer ver o país ir para frente e bem, né? Se a gente puder participar disso, sempre é um privilégio. Bom, ou seja, são duas pessoas que são muito boas para a gente conversar sobre o tema energia. E quando a gente fala energia, a gente pode colocar conotações morais, né? Isso é uma coisa interessante. Sempre a pessoa que pauta a discussão é a pessoa que está colocando os seus vieses. Ou seja, eu posso falar que eu estou gastando energia ou eu posso falar que eu estou utilizando energia. Eu queria perguntar para vocês justamente como vocês enxergam a diferença de um para o outro, sabe? Por que luzes de Natal é um tipo de uso de energia que é válido e é moralmente justificado, e a mineração de Bitcoin é vista como um gasto, como um desperdício e não como um uso válido de energia? Eu nem diria luzes de Natal, porque assim, até tem né? Eu acho que é do Seifadin, não lembro de quem de alguns anos atrás, não, é do Antonopoulos, que ele falou que as pessoas estavam criticando o consumo de energia do Bitcoin, mas nunca criticaram o consumo de energia das luzes de Natal, né? Tem um dado da Cambridge Bitcoin Energy Index, que é um índice que a Universidade de Cambridge fez, e eles comparam o consumo de energia do Bitcoin com outras coisas, fazem alguns benchmarks, assim, só para ter uma noção de consumo, né? Tipo, puta, o Bitcoin consome mais do que a Argentina, sei lá, coisas assim, né? E aí tem um dado que me chamou a atenção, que é que a rede do Bitcoin, ela consome, equipamentos eletrodomésticos nos Estados Unidos em stand-by, ou seja, quando você desliga o monitor e fica aquele vermelhinho, quando desliga a TV e fica aquela luzinha vermelha, a máquina de lavar ou qualquer eletrodoméstico, né, que fica em stand-by, em modo stand-by, só nos Estados Unidos esses equipamentos consomem 1,8 vezes a rede inteira do Bitcoin em energia. E você não vê nenhuma campanha no mundo inteiro falando: você terminou de assistir a televisão, tire da tomada porque é importante, porque você vai salvar o mundo. Você acabou de usar a sua máquina de lavar, desligue da tomada porque você está prejudicando o meio ambiente, porque equipamentos em stand-by com mais energia que países. Isso estou falando só de Estados Unidos, imagina no mundo inteiro o consumo de energia de equipamentos em stand-by.
Qual é o ponto aqui? O ponto aqui é que se a gente vai entrar na discussão de função social, puta, esse é um negócio tão longo e tão difícil da gente conseguir provar alguma coisa hoje, de que quem está certo ou quem está errado, que puta, vai ser uma discussão é quase discutir religião, né? A gente tem um lado que vai falar que puta, o Bitcoin cumpre uma função social relevante porque ele é o único meio de registro descentralizado que pode manter as informações de forma imutável, etc, etc, etc. E, por sua vez, em função dessa tecnologia, essa tecnologia consome sim muita energia, mas é menos do que consome uma AWS da vida ou qualquer rede global, né, de processamento de dados, etc. Por outro lado, pode ter gente que fala, não, mas eu não vejo valor em Bitcoin, porque é altamente especulativo ainda, ninguém usa como forma de registro, e por sua vez, então, ele está consumindo muita energia, ele deveria acabar, isso é um problema para o meio ambiente. Se a gente for olhar para o que é de fato, e deixar as narrativas de lado, porque são narrativas, os mineradores de Bitcoin eles não estão consumindo energia e competindo com indústrias. Como o Zulino falou, ele não está hoje competindo com a indústria que vai ir para o Paraguai, que vai consumir essa energia, gerar 500 empregos, então ele está aceitando pagar mais caro para o Paraguai para poder consumir essa energia ao invés dessa indústria. Não é isso. Ele está lá consumindo uma energia que, se não for consumida por ele, não vai ser consumida por ninguém. A indústria não vai para lá. É a mesma coisa, cara. Você tem uma porrada falando de Brasil, você tem uma porrada de operação de geração de energia no Norte e Nordeste. Vamos pegar um exemplo aí, interior do Piauí. Amigo, você tem geração lá, ou você vai colocar uma indústria para consumir esse tanto de geração, ou vai colocar um shopping center, tem que colocar atividade, ou vai colocar uma cidade de 5, 10 mil habitantes, ou vai colocar um pod, um container de 40 pés lá, que vai consumir o mesmo tanto de energia, e é isso. E não precisa de alta conectividade com a rede, não precisa de muita infraestrutura elétrica, não precisa de adensamento de cadeia para ter uma indústria, etc., logística, é simplesmente um pod que consegue estar lá, no meio do nada, consumindo esse mesmo tanto de energia que hoje estaria sendo desperdiçado. E ele está fazendo isso, na prática, o que acontece? O investidor lá, o fundo de investimento, que colocou o investimento em infraestrutura, que faz investimento ou a empresa de energia, de geração, que está na bolsa, que vende energia para o estado de São Paulo, e aí faz um custo médio da energia dela. Se ela conseguir monetizar melhor a energia que ela está sendo desperdiçada hoje no Norte, Nordeste, eventualmente ela consegue baixar o custo da energia na região Sul e Sudeste, onde está tendo consumo. Por quê? Porque ela faz um preço médio dessa energia no final do dia, uma receita média. Então, assim, pode vir a resultar nesse ponto? Pode sim. Agora, dizer que não cumpre uma função social ou que consome muita energia, por isso é um problema, é uma falácia. Porque hoje não está competindo com ninguém. Puta, mas a geração de energia tem diminuído. De fato, a gente tem, e aí tem uma série de políticas, globalmente falando, que foram impactando, né, no quanto de energia, olhando para o mundo, está sendo gerada ano a ano. E você só consegue desenvolver a economia com energia. Você precisa de energia para ter indústria, então a energia é a base disso, né? A revolução industrial foi uma revolução energética, né? O manejo do fogo foi uma grande revolução que permitiu que a gente conseguisse comer comida cozida, etc., né? Então, assim, quando a gente olha para o longo da geração humana, da história humana, e entende que todas as grandes revoluções foram revoluções de energia, e a gente está no na tampinha, né? Está no limiar de uma nova grande revolução de matriz energética, e que dentro desse contexto, mineração pode ser uma bateria diferente, né? Atuando para estabilizar a rede, para literalmente servir como uma forma de load balance, de você manter a rede mais eficiente e com isso reduzir custo, né? Melhorar a distribuição de energia, etc., e atuar nesse ponto. Eu acho que deixar de trazer essa discussão para o tema é muito prejudicial, né? E muitas vezes essa discussão não vem para a mesa por falta de conhecimento ou por preconceito. É um cara, que foi o que o Zulino falou, o trabalho de evangelização é quase um hobby, né? Porque no final do dia você tem que educar, você tem que explicar como funciona, você tem que quebrar mitos. Não, mas não é, mas esse negócio aí não é errado, não é proibido, não sei o quê. Mas qual é o arcabouço legal, mas como é que funciona? Cara, é processamento de dados, né? No final do dia, você processar a rede do Bitcoin, você está literalmente processando um AWS. Você está processando transações no iPhone. Você está fazendo qualquer serviço de processamento de dados web. É a mesma coisa. A diferença é que, em vez de ser uma rede centralizada, é uma rede centralizada. Mas você está ali servindo a rede, né, sendo um servidor e mantendo a integridade dessa rede. É tão simples quanto isso, no meu ver.
Eu acho que esse papo de economia de energia é coisa de misântropo, né? Porra, o cara que odeia a humanidade, né? É, você economizar energia significa que você não quer o avanço da humanidade. E a gente chegou até aqui gastando energia, como o Rudá está falando. É, a gente não tem a gente não tem, a gente estabilizou no consumo e no consumo per capita de energia em 1975, mais ou menos. Que não tem, a gente crescia, no século XX cresceu 2% ao ano per capita. Em 75, um pouco depois da quebra do padrão ouro formalmente, você diminuiu e hoje a gente está num platô. Então, acho que no mundo desenvolvido, todo mundo aí com o aparelhinho no stand-by, gastando, etc. Não está nem aí para isso. Acho que não deveria nem estar, mesmo, porque se a energia está lá, tem que ser gasta, e a energia também é conveniência. Só que na Nigéria, na África inteira, 60% das pessoas não têm acesso à energia, né? Então, se por um lado, se for para fosse para queimar carvão para estar lá dando energia para eles, era melhor queimar carvão e dar energia para 100% do que ficar com papo de você não pode de eco chato no final das contas, né? Acho que o meio ambiente é necessário ser cuidado, mas a gente tem que ser humanista. A gente está aqui para povoar e para ir para nossa raça ir para frente, né? Para nossa espécie ir para frente. Então, quando você entra nessa história de economia e você precisa, e tudo isso, acho que os papos se confundem muito, que você precisa de um inimigo, né? E o inimigo comum, hoje virou o carro a combustão, né? Também virou a mineração de Bitcoin, que representa, sei lá, 1% do consumo de energia mundial. E pelo valor que ela está assegurando ali com esse consumo, acho que em 10 anos, se tudo der certo, a narrativa vai se inverter completamente e vai ser a coisa, o consumo mais importante de energia será na mineração de Bitcoin, né? Pela necessidade de você proteger a rede e fazer com que ela sempre esteja o mais descentralizada possível e o mais segura possível, né? Então, existem, eu acho que e a revolução energética que o Rudá está falando, que muita coisa pode acontecer, e eu acho que a parte de viés ecológico pode trazer justamente no uso criativo de energias que não estão sendo usadas no momento, né? Então, desde o flare gas, né, que você não tem como a Arthur acredito que faça, né, utilize isso, o cara que tem uma fábrica, uma metalúrgica com todos os motores dele, ou outro tipo de indústria com todos os motores elétricos deles que tem 25 anos e gasta uma energia absurda, se ele tivesse, porque são ineficientes, se ele trocar todos os motores, ele tem só em economia de energia, ele teria um payback em 3 anos, mais ou menos. Acaba ninguém fazendo isso, principalmente no Brasil, pela taxa de juros ser muito alta, né? Se você tiver uma indústria que não seja muito grande, e ao mesmo tempo, se o surplus, o spread que você vai ter na conta de energia, você pode minerar Bitcoin, né? Você vai continuar gastando o mesmo de energia que você gastava antes, já estava acostumado, seu PNL aguenta, só que você vai ter um incremento de receita. Então, seria já uma nova maneira de você utilizar a energia com aquela que já estava sendo desperdiçada simplesmente porque você tem um equipamento ineficiente na tua fábrica, né? Então, o ponto, acho que muito além da economia e sim do melhor uso, de como a gente usa melhor aquilo que tem. Eu acho que o Brasil tem uma sempre cria coisas muito criativas, né? Sempre tem soluções que são inovadoras, mas também podem ser perversas, né? O mercado de energia brasileiro é o mercado financeiro, né? Então, como o Rudá estava falando, o cara faz uma planta no Nordeste e ele vai num broker e ele vende essa energia para o cara que está em São Paulo, né? E o cara que está em São Paulo, e aí você deixa aquela zona no Nordeste condenada ao subdesenvolvimento, né? Porque, porra, ninguém vai se instalar lá, né? Só se for um minerador que queira ir lá para economizar no custo do fio, né? Que é o que inviabiliza
a conta de luz no Brasil. No final, você consegue pegar um contrato com o gerador num lugar ermo, né? Mas se você for colocar esse negócio no sistema, no grid, o custo do grid inviabiliza o teu contrato. Você tem que ir atrás dele, né? Para estar lá de fato, né? Então, no final, você tem esse esquema no Brasil que eu acho que nos Estados Unidos é um pouco diferente, né? Pelo que eu sei, você acaba tendo uma coisa mais regional por estado, né? Por estado, cada estado regula, e você tem vários estados que você consegue ter mercado livre, e aí você pode comprar energia de quem você quiser. Você tem o custo do fio, mas cara, bizarramente muito mais barato do que no Brasil, o custo de fio. É competitivo, né? E o que é caro, na verdade, no Brasil são os encargos, né? Na real. Não é o custo de fio, mas, cara, imagina você pagar ICMS de energia, imposto sobre circulação de mercadoria. Você está circulando. A lógica como energia é cobrada no Brasil é surreal, cara. Eles entendem que a energia é uma caixinha da Amazon que está sendo entregue na casa das pessoas. Literalmente isso. Você paga ICMS. Não faz o menor sentido, mas enfim, esse é a jabuticaba brasileira, né? Pois é. Aí tem a história dos caras no Quênia, né, da Gridless, não sei se vocês conhecem. O cara tá indo lá, ele tá indo lá não tem grid, né? Aí o produtor, o gerador de energia tem uma pequena hidrelétrica de nem 1 mega, e ele tá vendendo a energia dele por 10 centavos, 9 centavos, porque o consumo da energia ele está vendendo 10% daquilo que ele tem de geração, e o preço dele é muito alto porque ele vende pouco para pagar o capex e o opex dele. Quando você instala a mineração lá no site do cara, uma pequena operação, você garante para ele o consumo da produção dele e ele consegue diminuir o custo para a população que ele atende. Então, isso é um exemplo maravilhoso de diminuição de custo de energia para a população por causa de uma mineradora de Bitcoin, né? Acho que o Gridless está fazendo um case super legal na África com relação a isso e, inclusive, disseminando a energia mais, né? Conseguindo melhorar, inclusive, fazendo investimento em grid e os geradores estão começando a ir para lá, que tem uma potência hídrica bastante grande, e pequenos geradores estão começando a ir e a investir mais para aumentar a capacidade elétrica lá. E isso acontece, a distribuição no Paraguai também, às vezes, em alguns lugares, é lamentável. Uma das nossas operações, a gente já refez a linha elétrica inteira. Então, porque simplesmente não aguenta. Beleza, legal. Assim, agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. O Rudá já deu uma pincelada, você também já deu uma pincelada assim nesse tema, mas agora a gente vai soltar, né? Tirar da gaiola ele. O que é energia ociosa para quem está ouvindo? Como é que as redes produzem essa energia, né? São construídas de uma forma que produz essa energia que chama-se energia ociosa, e como que a mineração de Bitcoin entrou nesse meio aqui? Cara, energia, assim, você tem, falar de stranded energy, né, que é energia ociosa, você tem, conceitualmente falando, você tem algumas diferenças, né, assim, você pode falar que a energia, você pode olhar sobre o prisma de energia que é gerada e não é transmitida por algum problema, e aí você tem alguns problemas, entrando sobre o lado mais técnico, né, você tem alguns problemas no mercado de energia. Você tem um dos primeiros problemas, olhando para geradora e para transmissão, que é o que eles chamam de constrainer off, que quando você gera energia por alguma limitação no grid, você não consegue despachar, você não consegue mandar para o grid 100% da energia que você gerou. É um problema de energia ociosa. Você tem alguns problemas na geração renovável, que é a duck curve, que é a curva de geração que depende de recursos naturais. Então, solar não vai gerar de noite por motivos óbvios, não tem sol. Eólica depende de vento, então tem dias que não venta, ou tem momentos ao longo do dia que ventam mais. A própria solar, de manhã gera menos, tem menos incidência solar, ao longo do dia tem mais sol, gera mais, no final da tarde vai diminuindo, então tem essa duck curve que chama, né? A mesma coisa para a hidrelétrica. Esse ponto, geralmente, daí olhando para solar, mas tem na eólica também, a parte de cima da curva,
os resistores, os aparelhos técnicos que pegam essa energia e convertem ela para poder despachar, geralmente a parte de cima da curva ela não consegue ser assimilada. Então você tem a perda dessa energia, você também tem energia ociosa aí. Um exemplo que o Zulino deu, de fábricas que têm problema de geração, ou eventualmente tem gerador backup de energia e poderia ter capacidade ociosa ali, ou por um motor que consome mais energia porque é antigo e aí poderia consumir menos e você ter energia ociosa para quem tem geração proprietária. Então tem uma série de outros detalhes aí que podem se configurar como energia ociosa. Um exemplo que a gente usa nos Estados Unidos, né, que é o flare. Então você tem o gás, metano de óleo e gás, você tem a geração de petróleo, você tem a extração de petróleo, um dos subprodutos dessa extração é gás, metano. Você não tem o que fazer com esse gás, porque na maioria das vezes não é tanto gás assim que vale a pena fazer um gasoduto e você colocar esse gás em algum lugar. Na maioria das vezes não é tanto gás também que vale a pena você fazer um depósito desse gás para vir um caminhão uma vez por dia, uma vez por semana, etc., para pegar esse gás e vender. Então não vale a pena o investimento em CAPEX necessário para você comercializar esse gás, não paga a conta. Então, o que sobra fazer? Queimar. É um subproduto, eles queimam o gás. Aí fica aquela tocha queimando, a porrada de ação de petróleo, quem vai para o interior de São Paulo tem, quem vai no Rio de Janeiro tem. Então, se você viu uma operação de petróleo, aquela tocha queimando, isso é flare. Tem aterro sanitário, tem flare, gera muito metano, então tem esse gás, né, que é biogás, no caso do metano. E, basicamente, mineração pode, sim, também atuar consumindo esse gás ocioso, essa energia ociosa. No caso desse gás, ele ainda não é energia elétrica, né? Ele precisa ser gerada, essa energia precisa ser gerada, e aí sim vai ser energia elétrica, mas ela tem uma capacidade ali de energia a ser gerada. Se a gente olhar sobre a lógica, estressando um pouquinho mais o modelo, né? E pensando do que é capacidade ociosa que pode vir a ser energia. Cara, qualquer fluxo da água, qualquer rio, qualquer riacho que tenha um potencial de fluxo de água pode eventualmente virar uma PCH, uma pequena geradora de energia, e você pode colocar ali, eventualmente ligar no grid e vender essa energia para a rede. Né? Isso hoje no Brasil já não é tão comum você conseguir novas licenças para fazer isso, porque quase todos os lugares que já tinham essa possibilidade já foram feitos. Mas o que acontece hoje é que tem muitas PCH, pequenas geradoras, que estão hoje com energia ociosa porque estão vendendo mal, justamente porque o Zulino falou. Então, o preço de energia no Brasil hoje no Mercado Livre está em patamares historicamente baixos, mais baixo nos últimos 10 anos. E aí, em função disso, você tem um potencial ali de consumir essa energia por uma forma melhor, rentabilizar melhor essa energia que está sendo gerada e que você não tem um consumo dela. Sem contar, cara, estamos em Brasil, mas nos Estados Unidos também é assim, tá? Você fez uma planta de energia, a obrigação de ligar essa planta no grid, né, é do governo no Brasil. Tá? Então, algum órgão estadual ou federal, enfim, mas majoritariamente público, vai lá e vai conectar no grid. Então, pegar exemplo de Minas Gerais, a CEMIG, né? Você fez a sua planta solar lá, a CEMIG vai ligar a rede. Sei lá, nos últimos meses, acho que eu não consigo nem contar a quantidade, foi tranquilamente mais de 15 projetos de planta de energia solar que já estão prontos ou em vias de ficar pronto e estão com prazo de conectividade no grid de 8, 10, 12 meses. Ou seja, o cara fez o investimento, está pronta a planta, e aí o órgão responsável por ligar na tomada, né, ligar no grid e começar a consumir essa energia, vai atrasar o processo, e aí basicamente esse cara está lá gerando energia e essa energia não está sendo consumida. Então isso é um exemplo de mais um exemplo, né, de energia ociosa, de energia stranded, né? Então capacidade que está lá que poderia estar sendo consumida, enfim, e não está sendo por algum problema. Acho engraçado também o preço dos caras de PCH, né? Existe um número mágico, é $40 o megawatt. Não tem outro. E é o custo, e é exatamente o custo da Itaipu, né? Exato. Que eles copiam. O cara pode ser mais, pode até ser mais, mas ele não importa muito, é 40. Exato. Aquilo em cima da contratada, aí pode ser negociado. É muito engraçado. Acho que sobre energia ociosa, é tudo aquilo que não está sendo usado, né? No final, está sendo desperdiçado no grid, porque naquele momento você não tem consumo. Né? Então, isso acontece muito no Paraguai, né? Você tem
E é isso que faz também diferentes tarifas para diferentes períodos do dia, né? Quando você tem um pico de consumo, sua tarifa aumenta. Então, geralmente no final do dia, à noite e bem de manhã, e no meio do dia você tem uma tarifa um pouco menor, né? O ponto é que no meio do dia, não necessariamente você tem todo mundo consumindo aquela energia, né? E aí que, por exemplo, a mineração de Bitcoin entra, podendo consumir o máximo que aquilo que está sendo jogado no grid da geradora está fornecendo, né? E um dos argumentos que a gente tem para o desenvolvimento do mercado paraguaio de mineração de Bitcoin é justamente esse, né? Você melhorar o grid e fazer com que ele seja mais eficiente no consumo daquilo que está sendo gerado e colocado nele, principalmente durante o dia e durante a madrugada, né? A gente tem algumas operações e já teve alguns períodos onde pelo grid está com sérias falhas na distribuição, você tem um racionamento da energia, onde você desliga ou fica numa capacidade um pouco menor, para que você não prejudique a população que também está sendo abastecida por aquela energia, né? Um pouco parecido com o que aconteceu no Texas e nos últimos tempos, aí, com a onda de calor e com a reversão dos contratos e da desligamento de algumas operações para fornecer energia para a população. Obviamente que nada é de graça, né? Tem essa história de que os mineradores salvaram e tal, mas no final os contratos são todos redeados e a maioria deles acabaram vendendo a energia de volta para as empresas. Na verdade, o mecanismo desculpa te interromper, Juliano, o mecanismo de curtail, eu não sei como é que é no Paraguai, no Brasil ele quase não existe, mas nos Estados Unidos isso é padrão para qualquer contrato de demanda alto. Basicamente, você se compromete vamos lá, né? As pessoas não a energia não é consumida de forma estável ao longo do dia, né? Então você tem de manhã, você tem uma demanda menor, a demanda vai aumentando ao longo do dia, chega ao final de tarde, todo mundo em casa, liga o ar-condicionado, atinge o pico de consumo, o pessoal vai dormir, desliga as coisas e tem a redução no consumo, e de madrugada o consumo é muito menor. Então tem esse ciclo diário e essa sazonalidade ao longo do ano, porque tá quente, liga o ar-condicionado, tá frio, liga o aquecedor, e assim por diante, né? A mineração, como a atividade ela permite que você desligue a qualquer tempo, sem nenhum prejuízo, né? Diferente de uma indústria, pensa, vamos pegar numa caldeira, na Gerdau, você tem lá a caldeira do aço, você não consegue desligar a caldeira do aço e mandar 1.000 funcionários, 500 funcionários para casa, porque a rede está precisando de energia. Desliga aí. Impossível, não tem como fazer. Mineração, cara, se você precisar desligar, ficar 6 horas desligado, depois voltar, o bloco é 10 minutos. Você ficou horas parado, ok? Você teve um prejuízo naquele momento, você deixou de ter receita, então, né, você perdeu dinheiro, mas você consegue. No caso do Texas especificamente, o Texas ele é uma rede fechada em relação aos Estados Unidos. O grid do Texas ele é fechado, ele não, é uma ilha, ele é ilhado, né? O órgão que faz a gestão da energia no Texas se chama ERCOT, né? E esse órgão basicamente tem um acordo com todos os mineradores ou grandes consumidores de energia que, dado o momento, se precisar desligar, fazer curtailment, né, que é justamente esse mecanismo, para manter o grid funcionando e priorizar, né, householders, né, priorizar a casa, o consumidor que está em casa lá, que vai ter que se aquecer, né, basicamente os grandes consumidores têm que desligar, e aí depende de cada contrato. Ou esse cara tem o contrato de compra take or pay, e ele revende para a rede essa energia, porque a energia ele comprou energia já, então tem que consumir ao longo do mês, o take or pay, ou ele toma energia ou ele paga. Então nesse caso, esse cara tem a opção de vender energia para o grid ou não, né, e muitas vezes ele é obrigado a fazer, ou ele recebe muitas vezes um desconto na energia se ele teve curtailment, né? Então, no período de curtail, ele pode receber um desconto na fatura ou não. A nossa operação de Ohio, a gente tem curtailment previsto, e no ano passado a gente fez curtailment, né? Não foram muitas horas, eu acho que no ano passado foram 20 e poucas horas só, mas a gente fez isso porque a cidade estava em pico de consumo, então eles avisam um dia antes, amanhã eu vou precisar fazer curtail, e a gente desliga a operação durante X horas
do dia, e no nosso caso a gente recebe um desconto no bill, né? Então esse é o acordo que a gente tem com a cidade. Mas no final do dia, qual é a grande vantagem disso? É você consegue estar consumindo 100% da energia ao longo do dia inteiro. Porque de manhã, enquanto a rede não está enquanto não está tão ligado, né, ou na madrugada, você consegue consumir aquela energia que está sendo gerada e que não está tendo consumo, né? Então pega a eólica. A geração maior de eólica é à noite, né, na maior parte dos lugares, não de dia. Venta mais à noite, principalmente no Brasil, no Nordeste. Então, a eólica, se você está gerando energia e mandando para o grid, se você tivesse esse mecanismo no Brasil e conseguisse fazer esse load balance de carga na rede inteira, você está fazendo um excelente bem para a rede, né? Você está conseguindo otimizar essa infraestrutura de rede. Então, assim, acho que tem N exemplos aqui que a gente pode dar que essa atividade permite ser flexível a ponto de otimizar desde o micro até o macro. Pensando aqui que a mineração de Bitcoin ainda não é verticalizada, tem todo um processo de prospecção de geradores de energia para fazer parceria e tornar as operações viáveis. Visto que essa parceria é boa para eles, porque no fundo a gente está oferecendo comprar essa energia que estaria sendo jogada fora, quais vocês enxergam como gargalo para a adoção desse racional em larga escala? É só a simetria de educação? Especificamente do Brasil, o que eu vejo é que, como você tem uma criação do mercado financeiro na comercialização, se você tiver um net load que aumenta, o net load tudo aquilo que gera menos renovável, que é a tua capacidade real da sua matriz energética. Se o net load aumenta, ou se, na verdade, se ele abaixa, porque você teve um período de seca, a curva de preço volta a subir. E é isso que a maioria dos produtores dos geradores no Brasil está sempre esperando, que tenha seca, que volte a subir para que ele possa cobrar o maior preço por megawatt-hora possível. Então, o que acontece, o que eu vejo que é difícil de você... É uma coisa... Como o cara pode estar em qualquer lugar e vender a energia dele no grid no Mercado Livre, afora aquelas PCHs que não entraram no Mercado Livre, ficaram no cativo porque comeram bola, e isso aconteceu e não conseguem mais entrar, é uma questão de você na geração distribuída, né? Então ficaram só no Mercado Livre, na verdade não conseguiram entrar na geração distribuída, que você consegue cobrar mais, que teve uma janela de tempo para poder entrar, você acaba tendo uma visão de curto prazo do gerador, né? Onde ele quer o mínimo, ele quer você o mínimo de tempo possível lá, pagando o máximo, porque ele está comprado na tese de que vai ter uma seca de novo, a gente está no all-time low de custo energético no Brasil, por exemplo, e aí tô comprado no futuro que isso aqui vai aumentar. Se continuar chovendo como está chovendo, né, com todas essas tragédias que estão acontecendo, o net load vai continuar cada vez aumentando mais, né? Porque você tem a capacidade da matriz energética hidroelétrica aumenta cada vez mais com isso, né? Com relação ao Paraguai, que é outro lugar que é o lugar que a gente principalmente atua, você tem a parte de convencimento de fato de uso da energia, né? E é uma questão de convencimento de plano de país, né? Então, o Paraguai, em termos de números, ele é muito parecido com El Salvador, só que ele não tem praia, então fica pior por aí. Se existir algum político, alguém tipo Bukele, ou não, acho que tipo ele vai ser difícil, mas alguém que entenda a tese e veja com o tamanho da oportunidade, você pode criar com o tamanho com a potência que tem o Paraguai em termos energéticos, você pode criar uma verticalização total como plano de país para a região, né? E isso eu não é difícil, acho que é muito longe de acontecer, mas eventualmente com vontade política suficiente isso acontece. Acho que com a futura regulamentação americana, aí separando um pouco as coisas e depois baixando um pouco a poeira de FTX, etc., a gente pode ver algum tipo de mudança nesse sentido.
e principalmente que se a curva de preço no Brasil continuar deprimida como está, o Paraguai vai ter que fazer alguma coisa para atrair investimentos e provavelmente, eventualmente, Bitcoin pode ser uma das saídas. Olhando então assim, para o futuro das empresas de vocês, tudo que vocês construíram, vocês acharam as energias, buscaram e prospectaram. Quais outras formas de energia ociosa vocês enxergam que dá para usar para mineração de Bitcoin dentro desses espectros que hoje vocês já atuam, como vocês comentaram? Cara, sabe um negócio que eu acho animal? Que é um negócio tem aquela discussão, né? Na verdade, no final do dia, esse é um play industrial, então é um play que, querendo ou não, depende necessariamente de economia de escala e, por consequência, de mais dinheiro, mais economia de escala e, consequentemente, centralização. Né? Pegando o exemplo com a Cable Industry, né? Com a internet a cabo nos Estados Unidos de 94, que você tinha mais de 50 empresas de cable, né? Até 2010, essas mais de 50 grandes empresas, não eram empresas pequenas, consolidaram em 4 empresas. Né? Então, você tem um movimento muito parecido da mineração, na minha visão, com cable. Porque você precisa grande investimento, você precisa comprar, você precisa ter mecanismos para isso, você precisa defender preço, você de coisa que o cara pequeno não pode fazer de casa. Mas um negócio que eu vejo, assim, pensando na descentralização da mineração de fato, em como isso pode voltar a ser acessível, e de um negócio que é tão óbvio que gera energia e tem energia ociosa, cara, carro ligado, a partir do momento que você ligou o carro, você tem energia ociosa enquanto o carro está sendo movimentado, né? Você tem a bateria do carro ali gerando energia, você gera essa energia, enquanto o carro estiver ligado funcionando, essa energia está ociosa, carro, caminhão, ônibus, etc. Pega os caras que estão no Uber aí, rodando quase 24 horas por dia, né? O motorista e o carro continua rodando, tem bastante energia. E aí você tem, do outro lado também, muito chip ineficiente, que hoje, né, ao custo de energia que você tem, que é ineficiente, lá um chip de uma S9, que ainda produz Bitcoin, mas que, puta, não é mais relevante, você consegue dar um preço muito barato, quase no quilo, né? Que você poderia colocar num dispositivo e plugar na bateria do carro. A gente estava brincando aqui, falando, puta, olha que legal que seria pegar, fazer um mini dispositivozinho para o cara minerar Bitcoin no carro, o cara vai lá, sobe a bateria, acopla o carro dele, ou eventualmente acopla até no 12 volts do carro, né? Por que não? E, cara, fica minerando Bitcoin e acaba descentralizando ele do dispositivo para aquele chip, né? Para aquela hashboard, né, que é a parte do chip que estava ali sem uso, ou que não era mais eficiente no mercado. E, além disso, você dá uso para uma energia ociosa que está ali todo dia e você não vai tirar carros da rua. Então, sei lá, um negócio, cara, não estou falando de futuro de coisas que eu entendo que seriam possíveis de casa, né? O cara, em vez de ter um heater, ele usa um mining, que gera muito calor, como a fonte primária de aquecimento, e a partir disso ele aquece sua casa, né? Aquece o quarto. E tem vários mineradores em cada quarto, vários heaters que são movidos ao aquecimento ao processamento do chip. Sei lá, eu acho que isso é um negócio que eu acredito que no futuro pode funcionar, sabe? Ainda pensando mais no curto prazo, a gente vê muito a história da melhoria do grid, né? E do uso mais eficiente do grid, onde você, obviamente, estar parado numa operação de mineração de Bitcoin é muito ruim, muito chato, né? Porque você quer aquelas máquinas rodando o tempo inteiro. Mas se a tua tarifa for suficientemente baixa para que te mantenha o mesmo ROI e a mesma taxa de retorno que você tem no teu projeto, você sempre pode estar perto do gerador ou em qualquer lugar do grid usando a energia que está sendo distribuída naquele momento, e que não está sendo consumida, né? Que é o grande volume de energia ociosa que a gente tem, que é durante o dia e durante a madrugada. Então, quando os distribuidores e quando os geradores entenderem isso, que existe essa dinâmica de uso, né? Que o cara está... No Paraguai, por exemplo, 50% da energia é desperdiçada de fato. Acho que no Brasil é 40%. E é por mau uso e não uso.
né? Ninguém tá pagando, o produtor só está colocando ali. Se você conseguir utilizar a capacidade total ou quase total daquela energia que está sendo colocada no grid nos momentos de ociosidade humana, você tem sendo cobrado um preço mínimo para compensar os tempos que você está parado, você vai conseguir diminuir o custo para todo mundo. Porque hoje a tarifa é alta, o custo é alto. Por exemplo, os PCHs no Brasil, porque tiraram do chapéu o preço, e outro porque ele tem que cobrar pela ociosidade, para aquilo que está sendo desperdiçado. Então, se você consegue utilizar a totalidade, você vai, consequentemente, indo em direção ao exemplo do Quênia, da Gridless, né? Então, o cara vendia 9 centavos porque ele só vendia 10% daquilo que ele estava gerando. Quando ele vendeu 100%, ele conseguiu diminuir o preço para todo mundo. Então, ele fez um bem para a população e também está minerando Bitcoin, que também é um bem para a população, apesar de nem todo mundo concordar ou nem conhecer, não saber do que se trata. Tem algum tema que a gente deixou passar aí que vocês acham que vale a pena ser comentado sobre essa questão do grid energético, de energia ociosa? Tipo, tem alguma síntese para passar para a galera de casa entender de uma vez por todas por que usar energia é bom e não ruim, talvez? Eu acho que, no final, acho que qualquer operação que ou está vendendo mal a energia, né? Hoje a gente está falando de uma renda de $120 por megawatt, 110, 120 dólares com Bitcoin no preço de hoje, nas condições de hoje, né? Hoje, dia 28 de fevereiro. Qualquer operação que está vendendo energia, qualquer operação de energia que está vendendo energia abaixo de 120 dólares, 110 dólares por megawatt, faz sentido esse cara estudar o projeto e tentar entender se não faz sentido esse mesmo cara da geração investir no CAPEX e minerar Bitcoin. Eu acho que o que faz sentido esse cara, eventualmente, mas vou botar a planta inteira? Não, você coloca uma parte, você coloca 10% que não está contratado, você coloca 15%, né? Mas para esse cara da geração que já tem um grande investimento em CAPEX, né, um cara de solar, que coloca aí $1 milhão por megawatt na geração, 2 milhões de dólares, né, para fazer uma planta de GD aí de 2 mega, o cara colocou $2 milhões para poder fazer essa planta funcionar, né? Cara, muitas vezes são 5 mega, né, para GD, então o cara botou ali, cara, 30 milhões de reais para geração. Cara, às vezes para esse cara colocar mais $500 mil para conseguir melhorar a tier dele, melhorar o número dele, faz todo sentido, né? E muitas vezes ele não sabe como fazer, ele não tem ideia de como é que faz, como é que importa, como declara, como funciona. Então, acho que a ideia, assim, é a gente ajudar nesse processo, como companhia, oferecer o serviço para esse cara e dar uma solução integrada para esse cara, isso falando da Arthur, né? Dar uma solução integrada para esse cara não precisar se preocupar com nada além do que ele já se preocupa, que é a geração de energia. Todo o resto a gente entrega para ele como uma solução one-stop shop, assim, basicamente essa é a ideia. Por isso que é tão importante a parte de educação, que eu acho que vocês estão fazendo super bem, e é um prazer estar aqui com vocês, porque a parte do preconceito é muito grande também, né? Então, é sempre a história de que Bitcoin é para transações ilícitas, para o crime, que é para assassinos, etc. Isso é muito forte nas pessoas que não são do mercado, né? A gente às vezes fica muito dentro do nosso mercado, muitas das nossas pessoas que todo mundo entende, todo mundo é super dentro do negócio, mas o mundo real, as pessoas não estão nem aí, muitas vezes, ou estão aí só especulando, vendo o que vai acontecer, mas no fundo ainda tem muito preconceito porque não gastaram nem 10 horas estudando o assunto. E nesse momento eu vejo que esse preconceito faz com que muitos, inclusive, que estão trabalhando na geração de energia, não olhem para a mineração de Bitcoin com olhos positivos ou com olhos críticos necessários para que você possa estabelecer um negócio mais rentável para você, né? Então, acho que passa por tudo, né? Desde o início da educação do que é o Bitcoin, que dentro dele está a mineração e converter, né? A pessoa que entender, né? Acho que converter a gente está de certa forma uma religião, uma luta pela soberania, né? E essa soberania a energia faz parte dela, né? E quem está na geração de energia precisa começar a olhar, acho que principalmente no Brasil, para esse tema de maneira mais séria.
desde brokers até, principalmente os geradores, né? Já falei com alguns, e você vê que o tema ainda é bastante incipiente. Você tem muito desconhecimento, inclusive até de falar, mas nossa, e se parar, e se o Bitcoin cair muito, né? O que acontece? Você não vai produzir, não vai me pagar, porque você não vai ter dinheiro, etc, etc. Justamente por isso que eu preciso ter um preço baixo, por isso que eu preciso ter previsibilidade, e se eu tiver tudo isso e for uma relação ganha-ganha, você pode ter certeza que eu sou 100% consumidor. Você não vai ter problema nenhum comigo. Acho que o melhor consumidor de energia que pode existir é o minerador de Bitcoin, que é o cara que nunca quer ficar parado, quer pagar pouco, mas ele nunca vai ficar parado se conseguir pagar pouco. Então, acho que tudo no final entra para a história da educação e da conscientização das pessoas de quão importante e do valor que está sendo segurado quando você está fazendo atividade de mineração. Eu quero pontuar uma coisa que você falou e eu nunca tinha pensado dessa forma e fez total sentido, que é eles não sabem que existe o ajuste de dificuldade. Então, se o preço cai bastante, o hash rate vai se ajustar, porque os mineradores mais ineficientes, que têm um custo de energia alto, serão obrigados a desligar a máquina, né? E é por isso que a energia barata é tão importante, que você sobrevive enquanto os outros estão sendo chutados para fora do mercado, que nem aconteceu 2022 inteiro, porque você tinha uma energia mais barata que seus concorrentes. Então você está capitalizando nisso. Isso é uma coisa que é uma lógica que a gente que está no mercado entende, mas que é muito não óbvio, assim, não é acessível para o cara do mercado de energia como um todo. Acho, sei lá, você falando me deu essa questão de bater mais na tecla do ajuste de dificuldade. Super. E essas quebras, para o cara que é leigo, mas é antenado no mercado de certa forma, no que acontece, vira uma coisa, se o cara da Core Scientific, que é uma empresa enorme, quebrou, por que ele quebrou? Ele não consegue, é difícil entender, ele precisa analisar o caso para entender que ele quebrou não é porque o custo dele até era alto de energia, porque ele estava tão alavancado, ele era tão bullish em Bitcoin. Então o composto de serviço de dívida dentro do OPEX do cara é enorme dentro do PNL, né? Então, isso fez com que esse tipo de quebra faz com que, acho que é até saudável para o mercado, para ter mais descentralização. Espero que a gente continue sendo o mais descentralizado possível. Mas só que para o cara que está no mundo fora o Bitcoin, isso assusta muito, né? Fala, um cara menor, desconhecido, quer fazer a mesma coisa, ele vai quebrar e eu vou ficar com prejuízo. O preço do gerador de energia é muito binário, é vender ou não vender, vender ou não vender. E olhar o risco do cara que está na ponta comprando. Né? Queria agradecer primeiro o Roberto pela participação, ajudar a fazer a pauta e ajudar a tocar, e também o Rudá e o Felipe pelo tempo que vocês dedicaram a educar a galera. Muito obrigado, galera.